Olá, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. A gente tem uma convidada hoje, Dona Aisha. Dona Aisha, tem um sobrenome que eu não sei nem falar. Steinmetz. E ela vai estar com a gente aqui contando um pouco, né, da experiência, né, desde sua juventude, que ainda está, mas desde antes, né, de ser muçulmana até os dias de agora, como que é a vida dela, o que está acontecendo, o que já aconteceu, como ela chegou ao Islã e outras perguntas, né, e as pessoas que estiverem acompanhando também vão poder perguntar. Mas, enquanto isso, a gente vai acertando aqui os últimos detalhes, esperando o pessoal chegar. Vamos acertar, né? Acertar as câmeras aqui. Está mais ou menos acertado, né? Só esperando, só fazer uma horinha aqui para o pessoal chegar, tá bom? Acho que vai tomar aí uns 4, 5 minutinhos até chegar aquele aviso e as pessoas, como se diz, entrarem. De toda forma, essa live ela vai ficar gravada, né? E depois as pessoas vão poder assistir, que a maioria das pessoas assiste depois, né? Algumas pessoas ainda estão chegando em casa, né? Dia de semana, né? O pessoal está trabalhando ainda. Fazer o quê? Fazer o quê? Está lotado, tem 3 pessoas. Mas vamos lá. Ó, chegando mais gente. Tá chegando mais gente. Alexandre, né? Chegando aqui. Eu vou começar a testar aqui os negocinhos do... Tá vendo aqui, ó, Alexandre, boa noite. Boa noite a todos. Aqui a gente tem o Rafael Pereira, né? Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Boa noite. 3 milhões, 4 milhões, isso aí. E aqui tem a irmã Joyce, né? Joyce da Luz. Wa alaikum assalam. Tá vendo que ela já colocou aqui cuia, foto dela, cuia de mate. Mate. Então, tu quer falar alguma coisa? Bom, primeiramente, assalamu alaikum, boa noite a todos que estão online. E é um prazer aqui poder ter a oportunidade de falar sobre a religião, né? Agradecer primeiramente a Allah subhanahu wa ta'ala e dizer que eu me sinto muito feliz e espero poder tirar as dúvidas, né? E esclarecer as dúvidas das pessoas que estão aqui conosco hoje. Daqui a pouco, gente, você vai ver, daqui a pouco chegam mais pessoas. Bom, quer começar logo? Porque depois eu vou colocar esse vídeo no canal como um vídeo comum e as pessoas que estão aqui já estão curiosas, né? Já começam a fazer algumas perguntas para você, tá bom? Então, okay. Vamos lá, vamos começar logo. Conta para nós, para mim também, né? Eu também não sei. Como é que foi? De onde você é? Quem és tu? Bom, meu nome de nascimento é Juliana Koligoski Steinmetz. Hoje eu tenho 30 anos, sou estudante de farmácia, estou no último ano de farmácia bioquímica. Me converti em 2015, conheci o Islã em 2015, foi quando eu fiz minha shahada. Eu conheci o Islã por meio de livros, porque eu já tinha passado por muitas religiões antes, né? Eu fui batizada na Igreja Católica Romana, né? Participei até, fui coroinha da igreja, fui de outras igrejas, participei de outras religiões, mas exatamente não encontrei a resposta sobre
sobre Deus que eu gostaria. Então, acabei conhecendo muitas religiões, respeito todas as religiões, né? Isso é algo muito importante. Foi uma das, digamos assim, para mim, foi uma experiência muito significativa na minha vida para mim poder entender melhor e respeitar as outras pessoas, a religião das outras pessoas também. Então, eu acabei me afastando da minha última religião e comecei a estudar sobre o judaísmo e sobre o islamismo. Comecei a procurar na internet, né, sites que falassem sobre o islamismo e comecei a querer entender mais, né, por que a mulher tinha que usar o véu, por que ela tinha que se cobrir, né, o que significava o véu da muçulmana, né, que foi algo que eu sempre achei muito bonito, né, muito interessante, mas eu realmente gostaria de saber, naquela época, em 2015, por que mulher tinha que usar o véu. Então, eu comecei a pesquisar, né, comecei a ler o Alcorão em português, porque eu não sabia, até hoje, né, ainda o árabe é complicado para mim, mas a gente sempre procura, né, buscar o conhecimento a cada dia, aprender mais a cada dia. Então, foi a partir daí que eu me converti, né, estudei uns 3 meses o Islã, depois eu busquei a mesquita de Porto Alegre, né, que hoje eu estou na cidade de Butiá, a cidade que eu nasci. Aqui não tem mesquita. Então, fui para Porto Alegre e acabei fazendo a minha charrada, alhamdulillah. Tá, então, em 2015, de 2015 até agora, você pratica o Islã. Tá. O que você estava procurando uma resposta para você, passou por diferentes religiões, pelo menos estudando, né, não digo praticando, você aprendeu sobre diferentes religiões, mas o que te fez parar assim e pensar, não, isso daqui é que combina comigo, isso daqui é que é o correto para mim? O que te fez escolher? Quais foram as coisas, ou a coisa que te fez escolher ficar e praticar o Islã? Eu sempre gostei muito de saber sobre a vida de Jesus. Então, a gente sabe que ainda, até hoje, escondem muitas coisas sobre a vida de Jesus, né? Então, eu comecei a procurar mais respostas, eu sempre gostei de ler a Bíblia. Acho que deu uma travada. Oi, voltou. Desculpa, acho que é a minha internet. Não, acontece aqui também direto. Não, a última coisa que eu consegui ouvir foi que você gostava muito de ler a Bíblia. Sim, aí eu comecei a querer saber mais sobre a vida de Jesus, porque tinha coisas que eu não entendia muito bem, né? Então, eu respeito muito, mas eu estava procurando realmente uma religião que seria o islamismo, por quê? Mesmo sabendo que não existia nessa época. Porque eu sempre acreditei que Jesus fosse um profeta de Deus. Eu nunca consegui... Eu respeito, mas eu nunca consegui aceitar essa questão da trindade, porque eu já tinha pesquisado muito, tentando entender
essa questão, e era uma resposta que para mim não cabia, né? Eu respeito, mas para mim é algo que... Mas não crê, a pessoa não crê, pronto. Sim. Não tem como, né? Crer em algo... Porque também algumas passagens sobre a morte também de Jesus na cruz, essas questões que eu ficava me indagando muito, desde pequena, né? Desde que eu participava da igreja, eu fui coroinha, eu fui de igreja evangélica, eu fui umbandista, eu fui de Allan Kardec, eu participei de muitas religiões. Então, foi onde eu não consegui, foi no Islã, o Islã que trouxe essa resposta para mim, né? A resposta que eu queria, que eu estava buscando. Então, no Islã, o Islã trouxe a você conta a nós a vida de Jesus, alaihi salam, que a paz esteja com ele, de uma maneira que entrou no seu coração. E aí, quando você... Exatamente. A maneira, né, a vida de Jesus na visão islâmica, aquilo ali te contentou. Então, você sentiu, não, isso daí faz sentido. Foi bem parecido, né? Com a diferença que eu não pratiquei muitas religiões. Eu fiquei ali católico um pouquinho, né? Porque quase todo mundo no Rio, exceto quem vem de família evangélica, quase todo mundo foi à missa alguma vez. E depois eu fiquei quase 2 décadas como evangélico, né? Mas eu continuo. Não, eu queria dizer também que além, né, de estudar também sobre a vida do profeta Jesus, o alaihi salam, e depois comecei a estudar o Alcorão. Quem lê a Bíblia e estuda o Alcorão vai ver que a mensagem é única, é verdadeira, porque muita coisa, muito conteúdo que tem na Bíblia, o Alcorão ele confirma, né? Muitas passagens que tem na Bíblia, se tu for ler lá no Alcorão, digamos, praticamente a mesma coisa, já vou dizer assim, só que falado de uma maneira diferente, né? Sim. É uma coisa que algumas tirando pessoas... o Novo Testamento, né? Que tem muitas coisas que... exato. Porque o que acontece é que algumas pessoas não compreendem, e é bom esclarecer, que o Alcorão Sagrado ele foi revelado durante 23 anos, né, ao profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, mas foi revelado paulatinamente, né, aos poucos, de acordo com algum acontecimento, né, mas que ele não era um sábio cristão que se tornou, que falou, agora o Alcorão veio para mim e eu vou espalhar. Não, ele nunca foi cristão, e ele não entendia, não tinha detalhes. Tanto que, quando os primeiros muçulmanos conseguiram escapar de Meca e foram para a Etiópia, né, antiga Abissínia, chamava Abissínia antigamente, e esses caras que perseguiam os muçulmanos foram lá buscar, né, foram falar com o rei da Abissínia. Então, os muçulmanos que estavam lá recitaram uma parte do Alcorão, que é a parte que falava sobre Zacarias, né, sobre João Batista, a esposa de Zacarias, o que aconteceu, né, que a paz esteja com eles. Detalhes que apenas que não era conhecido dos cristãos em geral. A gente sabe que, por exemplo, o cristão ele começou a ler a Bíblia, ele começou a ter a Bíblia depois de Martinho Lutero, porque antes, para começo de conversa, ninguém sabia ler nem escrever. E a Bíblia era coisa só para os grandes líderes, era para os reis, para os príncipes, para o clero, né? Então, era impossível alguém no meio do deserto saber. Aliás, era impossível alguém em Londres saber, né? Então, o que acontece? Quando esses homens que estavam lá, fugidos, né? Quando eles recitaram, falando sobre Maria, sobre a concepção milagrosa, né, de Jesus, alaihi salam, falando
o nome do pai de Maria, né, que na Bíblia não tem, né, Inram, é como Joaquim, né, Joaquim é a tradução do nome, né, do pai de Maria. Então você tem ali Zacarias, a história de Zacarias. Então o rei ficou emocionado, e ele perguntou: quem contou essa história para você? Porque como que você sabe esses nomes? Que ninguém sabia, só realmente os grandes eruditos e o Papa, né, o líder mesmo. Então, para que as pessoas tenham uma ideia de que é uma revelação que vem corroborar, né, o que já estava correto e corrigir o que estava, que já tinha sido manipulado, né? Então, as pessoas precisam saber disso daí. Aos pouquinhos, elas vão aprendendo, vão assistindo os vídeos e vão aprendendo, né? Bom, então, a história de Jesus era isso que você precisava aprender, entender, né, ouvir de uma forma que te deixasse satisfeita. E depois que você começou a aprender sobre a vida do profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, foi tranquilo para você? Quando alguém chegou para você e falou assim: olha, você tem todo um código de vestimenta, de comportamento, de alimentação, né? Como que foi essa adaptação para você? Isso para mim foi bem tranquilo, porque antes de ir na mesquita fazer a minha charrada, eu já comecei a usar o hijab, né? Porque eu queria entender como as pessoas iriam se adaptar comigo, né? Minha família, principalmente, nessa questão de mudança de alimentação, mudança do vestuário, como eles iam reagir, né? Com também a questão que a gente já sabe, né? A mídia fala muito mal, né, do Islã, infelizmente. Alhamdulillah, agora está se abrindo mais, né? Essa questão da religião, que o Islã é uma religião do bem, né? A prática é algo bom, né? Isso está mudando, alhamdulillah. E aí, foi no mês do Ramadã, em 2015, eu comecei a ler o Alcorão, mudei o meu roupeiro, né, tirei todas as roupas que não iriam seguir comigo, digamos assim, né? Eu tinha algumas saias, alguns lenços, e eu comecei a usar. E aí eu queria ver como meu pai, a minha mãe, as minhas irmãs, né, a minha família, né, as irmãs da minha mãe, que moram aqui também, como toda a família ia reagir se eu realmente fizesse me tornasse realmente muçulmana. Então, a família foi muito, todos ficam, e aí eu levei eles um dia à mesquita, eles viram que não era nada disso, que falavam na TV, que todo muçulmano é terrorista, que a gente explode tudo. Esse tipo de coisa que é um absurdo, né? Com mais de 1 bilhão de muçulmanos, se isso realmente fosse verdade, o planeta já tinha explodido, né? Então, hoje a minha... Não é tudo, né? A minha família foi bem tranquila, alhamdulillah. Não explode tudo, né? O lugar que faz o e a gente deixa inteiro, né? Aí, alimentação também, no mês do Ramadã, eu já estava fazendo jejum, mas eu não tinha feito a charrada, então não tinha sido válido, né? Uhum. Mas eu queria ver como é que seria tudo, né, se eu me convertesse. A questão do jejum, alimentação, meu vestuário, minha família, porque são muitas questões, né, até a gente se adaptar, porque é uma vida totalmente nova, né? O Islã, ele te dá regras de como você viver todas as etapas da sua vida, de como você viver em sociedade. Tem muitas regras para serem seguidas, então você vai se adaptando aos poucos,
né, com essa nova realidade. Sim. Então, você ainda teve ainda o seu pai, né? Seus pais ainda foram visitar a mesquita, né? Tiveram esse carinho, né? Na verdade, é um carinho. Não, vamos lá, meu filho, vamos ver qual é desses barbudos aí que eles estão fazendo. Aí chegaram lá, acharam que iam encontrar uns caras enrolados num pano, com uma espada na cintura, e chegaram lá e encontraram um monte de cara magrelo, fazendo oração, no Corão, né? É um choque, né? Que a pessoa acha, não, uns caras bravos, né? E tal. E quando chega lá, os caras ficam, não, senhor, senta aqui, fica à vontade, quer um biscoito, quer um chá. Foi muito engraçado, sabe? A primeira vez que eu fui na mesquita fazer a charrada, porque eu tava com muito medo, né? Eu não conhecia nenhum muçulmano ainda. Uhum. Quando eu cheguei na mesquita de Porto Alegre, porque fica no segundo andar, né? Essa mesquita. Aí eu subi o elevador e parei na porta, porque era mês de Ramadã, e eu não sabia que tinha tanta gente na mesquita no mês de Ramadã. Uhum. Então eu parei na porta e fiquei com muito medo, porque na parte mais à frente só tinha os homens, né? E eu não tinha visto as mulheres. E aí, quando eu entrei, eu parei na porta, eu fiquei parada. Eu disse, meu Deus, será que eu entro na mesquita? Porque eu fiquei com medo. Será que eu venho no dia só para homem? E não foi isso que aconteceu. Eu entrei, alhamdulillah, me receberam muito bem, me receberam com assalamu alaikum, me apresentaram as outras irmãs, e nesse dia, alhamdulillah, eu fiquei muito feliz, eu vi que não era nada daquilo que eu pensava, ou que eu imaginava, né? E fiz minha charrada, conversei com as pessoas, aprendi mais sobre o Islã, né? Porque quando a gente não conhece algo, a gente tem um pensamento muito, muito fechado, né? A gente tem que expandir mais, ser mais aberto e não ter tanto preconceito para aceitar algo que é diferente do que a gente está acostumado a viver. Sim, na verdade, o brasileiro, nós em geral, o Brasil é muito grande, é gigante. Né? Se você quiser, por exemplo, as pessoas geralmente elas viajam a trabalho e a passeio, não tem mais o que fazer, né? Para você viajar. Então, como o Brasil é muito grande e nós, infelizmente, ainda temos uma educação ainda no nível comparado, né, aos países médios e de primeiro mundo, ainda muito fraco. Então, ninguém fala assim, vamos contratar engenheiros brasileiros, porque eles são os melhores. As pessoas falam do médico cubano, mas não falam do engenheiro brasileiro. E engenheiro brasileiro é pouco, sinal, né, comparado aos outros. Então, o brasileiro ele não viaja muito para o exterior. A gente tem um país lindo, né? A gente não precisa ir para fora. Quer ver um negócio bonito, tem no Brasil. Tudo tem no Brasil, tudo, né? Então, a gente é um pouco isolado. Não tanto o estadunidense, né, que as pessoas chamam de americano, não é tanto, mas a gente ainda é muito isolado. E há pouco tempo, eu lembro, né, eu sou mais velho que você, quando eu estudava, eu não tinha noção de nada fora, nada, absolutamente nada. E já minha filha, ela, no livro dela, de escola pública, tem lá sobre o Islã, tem os 5 pilares do Islã e tal. Então, hoje em dia, ainda chega alguma coisa. Então, quando não dava para chegar, não tinha internet, não tinha nada disso, não tinha essa globalização toda, eles escondiam. Então, ninguém falava no Islã, né? Só falava, pagão. Agora, como tem, as pessoas que não gostam do Islã, elas aproveitam que não tem jeito, não tem como você não conhecer, e elas trazem o Islã como se fosse a pior coisa do mundo, né? Então, bem difícil. Olha só, alguém perguntou aqui, a gente tem aqui, a gente, né, tem um roteirinho. Antes de você responder umas perguntas que já estão fazendo aqui, eu queria que você falasse, porque as pessoas acham, né, que as muçulmanas são as mulheres que nasceram ali, então com 9 anos elas começam a preparar o café, né, e
nunca mais saem da cozinha, que não estudam, que são as mulheres que alguém forçou, porque no Brasil é difícil você dizer, né, que alguém foi forçado, né? Mas você, jovem, né, trocou, você pegou e simplesmente trocou o seu roupeiro, né, como você fala, no Rio a gente chama de guarda-roupa, mas aqui é roupeiro. Você trocou o seu roupeiro, você pegou algumas roupas e você se desfez delas, né, e começou a adquirir outras roupas que a gente encontra, né, você pode encontrar em qualquer lugar, uma saia, uma roupa mais lugar e tal, e você mudou isso. E as pessoas podem perguntar, mas ela é do interior, do Rio Grande do Sul, mas ela não sei o quê, ela é uma pobre coitada. Conta para as pessoas, né? 14 milhões de telespectadores agora. Conta para as pessoas, mas muitas mais vão assistir depois, inshallah. Conta para as pessoas, né, o seu estudo, o curso que você está fazendo, né, que, por sinal, não é para qualquer um, né, que você está quase terminando o seu curso superior, e o que você pretende fazer, se você pretende trabalhar, fazer mestrado, doutorado, sei lá, possuir uma empresa. Conta para as pessoas qual é a sua intenção, né? Qual é a sua meta, o que você pretende fazer, se Deus quiser, né? Olha, eu pretendo, depois que terminar a faculdade, trabalhar fora, né, no exterior, porque simplesmente por conta do preconceito ainda, infelizmente, que existe aqui, porque é muito difícil você, como muçulmana, conseguir ser inserida no mercado de trabalho, mesmo tendo um curso superior, um doutorado, por conta do preconceito. Nós sabemos que existem leis, né? Não deveria existir esse tipo de preconceito aqui, porque existe lei, mas infelizmente isso ocorre muito, né, principalmente com as muçulmanas. Até eu queria relatar que agora, acho que foi ano passado que aconteceu isso comigo. Eu fui convidada, né, a fazer uma entrevista em uma farmácia, né, em uma empresa, e eu fui de hijab. Eu não fui de niqab porque não é obrigatório, né? O que é obrigatório seria o hijab, né? Eu uso niqab porque eu gosto, porque é algo a mais, é minha devoção a Allah subhanahu wa ta'ala. Mas nesse dia eu achei que, por conta do preconceito, já que a gente vive, ainda é muito difícil, né? Se não te aceitam de hijab, imagina de niqab. Sim. Né? Então eu fui fazer entrevista, eu cheguei lá, não me perguntaram quais eram minhas experiências, não perguntaram nada em questão, assim, do meu estudo, do tempo que eu trabalhei, das minhas experiências, dos meus cursos, das palestras, da questão, né, profissional mesmo. A primeira pergunta foi, por que você usa o hijab? Você não pode tirar o hijab para trabalhar? Então, eu fiquei chocada. Eu cheguei lá e fiquei chocada. Eu disse, nossa... Desculpa, mas era uma entrevista para que trabalho? Qual era o trabalho? Era atendente, porque como eu não terminei meu curso ainda, né? Estou estudando. Então, era para atendente, era para balconista, né? Atendente de farmácia. Farmácia. Sim, eu já tenho experiência, já trabalhei há anos com farmácia e já tenho bastante experiência mesmo. E ela, então, ela não perguntou nada das minhas experiências profissionais. Ela achou que, por exemplo, se eu chegar numa farmácia agora e eu disser, hoje, beleza, eu gostaria de um paracetamol, cápsula, gelatinosa, 600 miligramas, o fato de você ter um véu ia te impedir de você procurar esse remédio, encontrar e entregar na mão da pessoa. O véu ia te impedir. Pode até ser, né? De repente, eu pudesse tropeçar no lenço, ou poderia acontecer algum acidente na farmácia, talvez. Vai saber. Porque eu tenho a impressão que as pessoas, o ser humano, agora tem um sarcasmo aí, o ser humano, ele mesmo se limita. Porque, por exemplo, se a pessoa acha que isso
pode vir a te atrapalhar, é sinal que essa pessoa, ela crê que isso a atrapalharia, como se o véu fosse um teto, né? E a sua cabeça fosse um celular da TIM, que não pega em lugar nenhum, né? Então, eu não sei qual é a ideia, mas então, você foi na entrevista e nem quis saber, só perguntou do véu. Ela não te selecionou por causa de um véu, óbvio, por causa da sua religião, né? Por causa do véu, né? E aí ela me perguntou, você não pode tirar o véu para trabalhar? Eu disse para ela assim, olha, não é que eu não posso, eu não quero, porque é uma escolha minha. Eu escolhi ser muçulmana, ninguém me obrigou, alhamdulillah, foi uma escolha minha, então não é que eu não possa tirar o véu, eu não quero tirar. Aí ela ficou, aí eu levantei e disse, com licença, e saí. E ela ficou lá pensando ainda sobre o que eu falei, sentada, sim, pensando sobre o que eu tinha falado. Porque nessas horas, se a gente reparar bem, você vê muito a pessoa se entrega, por mais que não seja pura maldade, a pessoa se entrega. Por exemplo, ela poderia chegar para você e te entrevistar e ver, olha, você tem experiência, muito legal, e chegar para você e falar assim, Dona Nádia, eu gostei de você, mas eu tenho uma última pergunta, sabe por quê? Eu posso gostar de você, mas eu posso gostar de outra também, e aí, entre uma mulher com véu, uma mulher sem véu, meus clientes, que são cri-cri, sei lá, ela pode botar a culpa do cliente, né? Isso também ocorre. Então, por causa disso, eles podem não gostar. Então, aí eu tenho uma ou mais pessoas com boa experiência, com currículo, mas uma delas, por mais que eu tenha gostado mais de você, uma delas usa um véu que vai ser criticado pelos meus clientes, entendeu? Aí eu te pergunto, se eu te dissesse a vaga é sua, se você não usar o véu, pelo menos aqui no balcão, você aceitaria? Eu acho que se ela quisesse uma profissional, ela teria feito isso. A minha humilde opinião. Eu não sei se você concorda. Travou. Eu estou dando uma olhada já nas perguntas aqui, que eu vou dar uma organizada nisso aqui. Bom, pessoal, está tentando voltar, gente, porque a internet não está boa. E aqui também não está muito boa. Isso aqui é muito importante, olha. O Brasil é laico, mas os brasileiros não são. Infelizmente, a gente tem isso, né? A gente tem a pessoa tem... nós temos essa mania, né? Essa mania de, como dizer, de querer forçar algo da maneira errada. Enquanto que a gente deveria mudar as leis. Se as pessoas não estão satisfeitas da maneira que está o país, né, tem que procurar o meio legal, né, de fazer isso, e não transgredindo, né, a regra. No dia que o Brasil for um país, duvido, né, que se torne sei lá, um país teocrático e que as pessoas não têm o direito de praticar sua religião em paz, aí sim, pode chegar e encher a paciência das pessoas. Mas, enquanto não é, as pessoas têm que respeitar, pelo menos pelo fato de nós termos a obrigação de cumprir a lei do país. E é uma coisa que não é difícil de cumprir, né? Você não discriminar a pessoa. Eu acho que é fácil, né? Eu vou tentar um contato aqui para ver se aparece.
procurando contato aqui com ela, porque está dando temporal em todo canto, né? Pode ser que alguma coisa tenha acontecido e a internet dela tenha falhado. Enquanto isso, eu vou lendo aqui os comentários, tá? Aqui, por que os países do Ocidente pintam os islâmicos de seres do mal? Cara, eu vou responder isso daqui enquanto a convidada, ela tenta lá a conexão, né? Que eu acho que caiu a internet dela lá. Tá, por quê? A Alexandre está perguntando por que os países do Ocidente pintam os islâmicos como seres do mal. Olha, são inúmeros motivos, mas eu vou te dar um exemplo. Tu imagina um lugar, imagina o Brasil. No dia seguinte, o Brasil acorda, opa, somos uma teocracia islâmica agora. Um exemplo. Eu duvido que isso um dia aconteça, mas, né? O que aconteceria, em primeiro lugar? A venda de álcool seria... Opa, eu acho que ela está chegando aqui. Peraí. Voltou. Desculpa. Não, eu vi que tá um pouco difícil aqui. Não, tudo bem. Vamos lá, continua o que você estava falando. Oi? O que você estava falando antes? Continua aí. Ah, sim, que era sobre o emprego e sobre a faculdade. Então, na faculdade também é um pouco complicado. Também porque, para mim, foi um pouco complicado até me adaptar. Porque as pessoas todas achavam que eu era estrangeira. Então, eu sofri bastante preconceito na faculdade. Mas depois que as pessoas foram me conhecendo, eu fui fazendo amizade e consegui me sociabilizar, né, fazer os meus trabalhos, mas foi complicado também. Né? Tinha até uma colega minha que falava 2 vezes, né, conversando comigo, eu disse para ela, eu sou brasileira, mas eu sou muçulmana, minha religião é islâmica. Né? Eu sou muçulmana, mas eu nasci aqui no Brasil, eu nasci no Rio Grande do Sul. Eu tô entendendo o que tu tá dizendo. E eu ficava com vergonha, né, de falar isso para ela, porque eu não queria parecer uma pessoa estúpida ou algo assim. Aí ela começou a entender, né, depois que eu expliquei para ela, né, contei toda a minha história, assim como eu tô contando para vocês hoje. Então ela começou a entender e meus colegas começaram a se aproximar mais de mim. Então, com o tempo, eu comecei a ter mais uma facilidade, mas mesmo assim... Tururu. Dentro da própria instituição, eu percebo que as pessoas me tratam. Um pouco difícil. Tá, entendi. Então, bom, teve uma adaptação que é mais difícil que essa comum, no né? Meu trabalho também continua. Ah, é? Trabalho também? Tá me ouvindo? Bom, no teu... Tu estava trabalhando, tu estava morando, estudando em São Paulo, certo? Isso. E lá no trabalho, você conseguiu trabalho? O que aconteceu lá? Eu até consegui trabalho esse ano. Eu fiquei 3 meses na experiência, né? Passei nas provas, né? Que teve uma seleção, eu passei, mas por conta de preconceito, eu acabei ficando também só o período de experiência. E quando eu saí, eu senti isso, que foi a questão da religião. Porque no momento que encerrou o meu contrato, eles falaram que eu não tinha o perfil, mas eu tinha prestado provas e tinha passado nas provas. E tinha
o nível, né, acadêmico, tinha experiência, tinha tudo, menos a religião, né? Então, aí, Sim. não tinha perfil. A gente, por mais que sejam coisas que a gente não sejam tão fáceis de provar, né? A gente sabe que é verdade. Olha só, o pessoal estava fazendo uma pergunta aqui, mas eu queria, já aproveitando, tem uma pergunta que as pessoas perguntam, tem uma pessoa que está perguntando na rua, né? Eu estou procurando aqui, como te tratam na rua? Como te trataram na rua quando te viram de hijab? E aí, eu queria que você já aproveitasse nessa coisa e já falasse se você sofreu agressão física, verbal, assim, alguém já tentou tirar véu, brigou, e se você conhece alguma história assim próxima de isso, né? Se você poderia falar sobre a história de algumas irmãs de São Paulo ou do Rio Grande do Sul que passaram por isso. Na rua depende muito. Tem pessoas que me tratam bem, tem outras que me tratam mal, tem outras que me evitam, né? Principalmente quando tu entra em alguma loja, depende muito do lugar, né? Que tu entra, algumas pessoas te evitam, né? Tentam, por exemplo, quer ser atendida, tu entra numa loja, tô procurando, sei lá, uma blusa, por exemplo. Aí as pessoas, tu vê quando tu entra na loja que todo mundo, todas as atendentes vão embora. Vão embora? Porque não precisa entender. Mas depende muito. Em São Paulo, pelo menos no lugar que eu moro, é muito complicado. Principalmente a questão do ônibus, né? Para mim ir até a faculdade, eu preciso pegar ônibus e eu sofri bastante preconceito. Nesse percurso de ter que depender de ônibus e ter que usar o transporte público, eu sofri muito preconceito. Né? Praticamente todos os dias eu ouvia alguma coisa e eu ficava quieta. Né? Falavam de guerra, falavam de tudo. Eles acham que a gente não entende, né? Sim, e aí, às vezes tem pessoas que querem te xingar, elas tentam te xingar achando que você não está entendendo nada, que você é estrangeira. Então, é bem complicado. E aqui no Sul, eu achei que é mais tranquilo, né? Que tem mais uma questão de respeito, assim, pelo próximo, né? Não só em questão de religião, mas questão de tudo. Mas eu também... Eu sinto que no Rio Grande do Sul, o pessoal, ele não está nem aí para a vida alheia. A vida dele, não quero saber, desde que não se meta na minha, tá ótimo, né? Aqui, por exemplo, na minha cidade e até em Porto Alegre, eu saio, ninguém fala alguma coisa, né? Às vezes alguém comenta, até brinca, vem conversar comigo, que nem esses dias eu estava no mercado aqui. Aí chegou um senhor já de idade, ele perguntou assim de mim, mas tu não sente calor? Eu disse, não, já faz tempo, me acostumei, mas você entende que a pessoa está brincando, né? Que quer puxar assunto, que quer conversar. Sim. Aí você já acaba falando sobre o Islã, né? A pessoa acaba conhecendo também, então é bem legal. E a gente sabe quando a pessoa tá falando que a pessoa quer ser simpática, tá curiosa e quer fazer um contato de alguma forma, e por mais que às vezes fale alguma coisa que normalmente, dependendo do nosso humor, né, no dia, a gente não receba muito bem internamente, a gente sente quando a pessoa só quer fazer um contato. E a gente sabe quando a pessoa realmente quer tá de maldade, né? Fica muito claro, pelo menos para mim. E aqui em Porto Alegre, acho que foi em 2016, eu estava saindo da mesquita. Eu estava perto do mercado público aqui com uma irmã e veio um homem e eu já estava usando, nessa época eu já estava usando niqab. E ele veio e ele puxou o meu niqab aqui atrás e ficou segurando. E aí rasgou meu niqab aqui do lado e cortou aqui assim meu olho. Uhum. E aí eu saí segurando, mas veio muitas mulheres, me defenderam, alhamdulillah, me ajudaram. E aí ele acabou me largando, até tinha uma senhorinha, eu nunca vou esquecer isso, tinha uma senhorinha, foi lá e xingou ele, falou para ele que era para ele me soltar, que era coisa que não deveria se fazer, que
que ele perdeu o respeito, e foram outras mulheres também. Mas isso já fazem uns 3 anos. E aí eu me senti, eu fiquei, na hora eu fiquei assustada, mas eu fiquei muito feliz, sabendo que aqui também tem pessoas que defendem a gente, né? Então essas pessoas me defenderam. Que bom. Alhamdulillah, eu estava com um negócio na mente agora para falar, que eu fico pensando assim, as pessoas, às vezes, para justificar um comportamento agressivo, porque não digo nem aquele agressivo físico, quando a pessoa te encosta ou grita com você, mas aquele agressivo passivo, aquela piadinha. As pessoas, elas justificam isso dizendo que as pessoas têm medo, certo? Eu morei no Chile, e o chileno, ele justifica a xenofobia de todos os países, mas mais de 20, o mais xenófobo de todos é o Chile. Né? E eles sempre falam assim, o chileno não está acostumado a lidar com o estrangeiro, mas recebe 6 milhões de turistas todo ano, né? Então, é mentira. As pessoas tentam justificar isso com medo, mas sabe que eu aprendi, sendo natural do Rio de Janeiro? Se você está andando numa calçada e vem alguém que te coloca medo, você não vai xingar, você não vai agredir, você não vai falar nada. Você vai correr. Você vai para o outro lado. Certo? Ninguém agride o filho de um homem que você sabe que vai se vingar, de um homem que venha a ser perigoso para você. Né? Então, essa história do medo é uma grande mentira que as pessoas falam. E interessante, né? As pessoas sempre falam, as mulheres muçulmanas, elas, coitadas, elas apanham de noite, os maridos espancam, não sei o quê. Então, eles veem uma mulher muçulmana, eles pensam, né? Falam tanto que a mulher muçulmana é oprimida, em vez deles chegarem e falar, não, aqui no meu país, você, né, ele vai supor que você é uma estrangeira. Aqui no meu país você não vai sofrer isso. Eu vou te defender. Vou mostrar que aqui no meu Brasil a gente respeita as mulheres. Não, eles são os primeiros a procurar agredir a mulher que tem fama, né, de ser oprimida. É incrível. Você quer responder mais uma pergunta? Tem aqui mais uma pergunta? Ou quer completar, falar alguma coisa? Eu falo mesmo, vou interrompendo. Eu queria aproveitar também e dizer que a gente tem que registrar, né? Qualquer coisa que acontecer, é bom registrar sempre, né? Na delegacia, esse tipo de abuso, porque é bom ter isso, como que eu vou dizer, guardado, né? Que são questões por razão religiosa, né? Sim, a legislação brasileira... Nesse dia eu não consegui fazer Nesse dia eu não consegui fazer BO, mas eu me senti até um pouco culpada por não ter ido até a delegacia e ter feito. Então eu digo para todas as irmãs e para as outras irmãs que estão pensando em se converter, esse caso, né? Inshallah que isso não ocorra com nenhuma irmã, mas se no caso de acontecer, fazer esse registro, né, na delegacia de polícia. Quando ocorre uma coisa dessa, a tendência, né, é a vítima, o que é mais comum é a vítima se sentir... A surpresa é tão grande e a vítima acaba não tendo essa serenidade. Espera aí, você fez isso, e agora eu vou chamar a polícia, não sei, talvez tirar uma foto do indivíduo, porque ele vai tentar sair fora, né? Quando ele vê que a brigada... Sim. E a brigada chega delicadamente, né? Então, ele vai tentar sair fora. Então, não passa na cabeça, porque a gente tem filhos, a gente tem família, a gente tem escola, a gente tem trabalho, a gente tem uma vida normal, uma vida comum. E a última coisa que passa na nossa mente é que alguém vai chegar, vai te agredir, vai te empurrar, vai te xingar, porque você não pensa em fazer isso. E se você ficar pensando, isso pode acontecer, você nunca vai ter vida, né? Então, a gente, vamos deixar relaxar. Eu tenho feito assim, aqui tem uma irmã que ela diz, minha mãe
sala quando usava véu, e fiquei surpreso e triste. Mas meu pai disse, na mesma hora, que eu poderia ir na casa deles quando quisesse, pois não deixaria de ser filha deles, né? Você vê que um dos genitores, né, a mãe, teve uma reação, já o pai teve outra, né? Quando, mas até vou questionar ela. Ela conheceu o Islã? Você convidou ela para visitar a mesquita Tachibana? Tá. Ela está ouvindo aqui, daqui a pouco ela vai... Ela vai, inshallah, vai te responder aqui nos comentários. E a gente... Vamos tentar responder aqui umas perguntas, né? Então, o pessoal já está... Aqui a Rita, né? Ela está falando, né? Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Entrevista necessária, principalmente nesse clima de islamofobia que se dissemina nos 4 cantos do mundo, né? É necessário que as pessoas sempre veem, vai ver aqui minha cara redonda, né? Cara de lua, outros irmãos que fazem vídeos, a gente tem os sheiks, né? O Sheikh Rodrigo, o Sheikh Gerhard, muito conhecido, mas uma muçulmana falando, né, não uma muçulmana que tem, vamos supor, estrangeira, mas uma muçulmana brasileira explicando como é a sua vida normal, só que ninguém vê, além dos olhinhos aí, né? Fica ali escondido. E para ver tem que casar. Só quem vive e que sabe, né, quais são os desafios, os testes que a gente passa no nosso dia a dia, né? A gente tem que ter muita fé em Allah e ter muito saber, muita paciência, né? Muita paciência com o próximo, muita paciência para passar todos esses testes que Allah coloca no nosso, que Allah subhanahu wa ta'ala coloca no nosso caminho. Aqui o Alexandre está falando, né, que parece que não, mas o Brasil é um país preconceituoso. Eu compartilho da ideia que a pessoa tem preconceito, mas na hora de praticar o preconceito, não vejo assim, no dia a dia, por exemplo, vou comparar com o Chile, né? O cara, ele xinga você ali na hora, ele nunca te viu, ele te puxa pelo braço, você, não sei o que e tal, né? Já no Brasil é mais uma espécie de boicote, tipo, na hora do emprego, na hora da faculdade, né? Da mesma forma que impediram, por exemplo, as minorias negras, né, de alcançarem alguma coisa no Brasil. O que você acha? Como é que você vê essa questão do preconceito no Brasil para o muçulmano? Eu acho que ele tem essa base, essa ideia errônea, digamos assim, de nós, muçulmanos, por causa da própria cultura, né? O brasileiro ser livre, principalmente para a mulher, é mostrar o corpo, poder fazer o que quiser, a hora que quiser. E quando você se converte no Islã, você tem regras a seguir, né? Tem um protocolo que você tem que seguir, né? Que são os mandamentos, as leis de Deus, que você tem que procurar seguir. Então, praticar o Islã, ser um verdadeiro crente, não é fácil, né? Você tem que fazer uma escolha. Você tem que fazer uma escolha na sua vida, né? De querer seguir o mandamento de Deus, o que Deus te diz ali no Alcorão, né? Então, é isso, é uma escolha. Você vai deixar de usar tal roupa, porque isso não vai ser algo bom para a tua vida, para a tua imagem, porque Deus, Allah subhanahu wa ta'ala, disse que você não deveria fazer isso. Então, o problema é esse, as pessoas que não entendem ou praticam o Islã, muitas vezes não entendem por que a gente segue, por que a mulher usa o niqab, por que a mulher usa o hijab, ou por que o homem muçulmano ele tem que usar a barba, né? Por que ele quer usar? Né? Porque a gente fez uma escolha de seguir a sunna, né? Do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Então, tá bom. Então, aqui tem a Isabel, aqui tem o Cleiton, né? Te felicita aqui pela sua coragem, né? Porque ele trabalha numa portaria e ele não consegue deixar a barba crescer, pois a chefe dele sempre reclama. Então, ele tem essa regra do trabalho dele, né? Lembrando, gente, que às vezes você vai me ver falando, né? Você tem que dar teu jeito, pouco a pouco e tal, mas esse tem que dar seu jeito não é você chegar e falar assim, olha, não vou mais trabalhar aqui, eu vou morrer de fome. Vamos pensar o seguinte, às vezes as pessoas estão numa situação que realmente você não tem muito o que fazer. Por exemplo, o irmão Gleison Souza, né? Quando eu estive nessa situação, né, logo no comecinho, alhamdulillah, foi logo no comecinho, depois de voltar mais, resolvi rápido, né? O que eu fiz? Eu estava ali e já estava procurando sair fora. Eu estava procurando outra coisa, né? E que a gente sempre tem que pedir que a nossa mental nos ajude. Agora, né, chega uma hora que, bom, de toda forma, assim, não adianta eu falar, Deus sabe o que a gente sente e o que a gente quer. Né? Então, ele sabe quando a pessoa realmente não pode e quando a pessoa pode. Outras pessoas, elas vão mais fundo. Eu vejo que isso é muito da personalidade da pessoa, do entendimento, às vezes até do conhecimento, né? Do temor. Quanto mais conhecimento você tiver, mais temor a Deus, mais respeito você vai ter, você vai entender os detalhes. Tá? Aqui tem a Isabel Latifa Silva, ela está perguntando, né? Usava véu ou já usava niqab? Ela perguntou isso 8h30, né? Ou seja, tem um tempinho. Oi, Isabel. Eu comecei usando o véu, né? O hijab. Aí depois, com o tempo, acho que demorou uns 6 meses por aí, eu comecei a usar o niqab. Tá. E aí eu vou aproveitar. Você começou usando o véu, né? O que te despertou? O que deu esse... Não, eu vou usar niqab a partir de agora. Foi a minha fé mesmo. A gente sabe que no Islã não é obrigatório usar o niqab, né? O hijab, o véu, que é o hijab, né? O mínimo é o que é obrigatório. E o niqab, ele é algo a mais, né? Ele é um ato de adoração a mais a Deus. Eu me sinto bem, eu acho o niqab muito bonito também, e é a minha forma de expressar o meu amor por Allah subhanahu wa ta'ala. Sim, então, você diz, a resposta é como o mínimo, né, que você usa é o véu, mas como um complemento, como você prefere dar um passo a mais, um passo além e usar o niqab. Tá. Aqui a irmã está dizendo, né, na hora que estava falando, você estava falando sobre a entrevista, né, do trabalho, sobre o véu, a irmã Rita está dizendo aqui, né, que ela morreria de fome, mas ela não tiraria o véu, ou seja, concorda, né, com a sua atitude de dizer, não, vou procurar um outro trabalho, vou para um lugar onde as pessoas cumpram o mínimo da lei, né, onde você possa fazer, primeiramente, né, cumprir com as regras da religião, porque usar o véu, usar a niqab, o véu não é um acessório, né? O véu é uma prática. É uma prática. A mulher muçulmana usar o véu é a mesma coisa que o católico ir à missa ao domingo. É uma prática religiosa. Ninguém pode impedir o católico de ir à missa ao domingo. É uma regra, né? Assim como ninguém, por lei, pode impedir, sob qualquer pretexto, né, que a mulher muçulmana use o mínimo. Né? A gente sabe, né, irmão, que é difícil, né, a questão do emprego, que às vezes, infelizmente, a gente tem que abrir mão, né, de algumas coisas para não perder o emprego. Eu entendi aquele irmão ali que deixou o comentário, não é fácil, né?
Não, é uma questão bem complicada, né, para nós muçulmanos, né? Ter que tirar o véu, que logo lá no início, às vezes eu tirava o véu para fazer as entrevistas, logo que eu me converti, mas porque eu era obrigada. E Allah subhanahu wa ta'ala é testemunha, ele sabe disso. E muitas vezes eu vejo também irmãos falando que são obrigadas a cortar a barba, e por aí vai, inúmeras histórias, né? E a gente, só nós sabemos tudo que a gente passa, né? Por conta da nossa religião, preconceito, né? E tudo mais. E a questão do emprego é muito complicada. Sim. Porque é da onde a gente tira o nosso sustento. Se a gente não trabalhar, né? Da onde que a gente vai tirar o nosso sustento? A gente precisa trabalhar. Sim, realmente fica difícil. Eu lembro que algumas irmãs, muitas na verdade, existem muitas irmãs que passam por isso. E às vezes a gente pode estar na rua e podem estar passando várias irmãs muçulmanas, a gente não sabe que elas são muçulmanas, né? Porque elas não estão usando o véu, porque existe toda uma pressão, né? Toda como chamar? Uma espécie de boicote, uma ameaça de boicote. Se você você usar a vela, você vai sofrer, né? E algumas irmãs, elas passam pela seguinte situação, principalmente, né, quando elas têm que pagar o seu aluguel, às vezes é uma mãe solo, né? Então ela precisa pagar aluguel, ou seja, sem aquele trabalho ela vai passar fome. E o Islã no Brasil ele ainda não tem aquela comunidade onde a comunidade chega para a irmã e diga assim, não, você pode insistir, enquanto você não conseguir emprego, a gente vai te ajudar. Não é um país islâmico, não existe isso, você vai ter aquele auxílio, né? O que esteja funcionando mais ou menos, não está muito bom não, mas mais ou menos, já nenhuma irmã vai ser compelida a tirar véu. Mas existem muitas pessoas que vão trabalhar, as mulheres vão trabalhar, e ao chegar no local de trabalho, né? Esqueci de pegar minha água. Ao chegar ao trabalho, elas pegam, aí elas tiram o véu, né? E aí elas vão trabalhar. Assim elas entenderam que é o melhor para elas naquele momento. Aí elas vão trabalhar. E aí, quando elas saem do trabalho, elas colocam o véu de volta, o cabo que seja, e voltam para casa. Né? Eu fiz muito isso. Eu fiz muito mesmo. Eu trabalhei numa farmácia 1 ano e 2 meses e eu fazia isso, né? Porque realmente naquela época eu precisava muito trabalhar. Então eu ia de hijab, chegava no meu emprego, tirava o hijab e aí trabalhava o meu turno. E quando eu me retirava, eu vestia de novo, né? Foi então, uma maneira que eu encontrei. Aí é que tem a questão do homem, né? Do homem. Agora eu vou falar pelos homens aqui. Você consegue tirar o hijab e depois do trabalho colocar de volta. Mas o homem não tem como tirar a barba e depois colocar de volta. Tá vendo? Como sofremos nesse mundo? Não, é verdade. E tem irmãos que estão nas forças policiais, daí não é um segredo, né? Tem irmão que é oficial de polícia em São Paulo, tem irmãos também em outros quadros, praças, né? Da polícia, tem juiz federal, tem um monte de gente, muitos advogados, e as pessoas acham que o muçulmano é só aquele cara que anda com a caquia, que anda com a túnica, né? Que chama, na verdade, um toga, né? Mas não, a gente está aí pelo mundo, rapaz. A gente está, pouco a pouco, daqui a pouco vai começar a aparecer mesquita aí, inshallah. Mas aqui está a irmã Lucélia, peraí, deixa eu ler primeiro da irmã Rita, né, que está dizendo que é representante discente numa distância superior na Universidade Federal do Amazonas, né, a UFAM, onde ela já sofreu muito preconceito, mas ela com muita luta, né, conseguiu conquistar o espaço dela no âmbito acadêmico. Ela tem uma função toda especial, ela foi lá escolhida para se representar e tal. Então, ela está no top ali. E eu lembro, assim, de muitos desafios pelos quais ela passou, né, e ela até é convidada, se ela quiser
fazer aqui uma entrevista no canal e contar o que aconteceu com ela, né? Ou parte, porque é realmente muito forte, né? Ela é muito bem-vinda para isso, tá? E você vê, tem que insistir. Se você não insistir, ele fica aquela coisa assim. É igual, por exemplo... A gente tem que conquistar o nosso espaço, né? Eu queria também dizer para a irmã Rita, parabéns, né? Que ela continuou ali lutando pelo espaço dela, e é isso mesmo, nós precisamos mostrar que nós também fazemos parte da sociedade, né? Que nós somos pessoas, que nós somos pessoas como qualquer outra pessoa, né? Simplesmente temos a nossa religião, a nossa maneira de nos vestirmos, né? Nós somos brasileiros, a gente paga nossos impostos e a gente tem direito como qualquer outro cidadão, né? Sim, viemos para ficar, não tem... Já era, como diz no Rio, né? Já era. Então, parabéns à nossa irmã, que é o que diz Alhamdulillah. Aqui, a Lucélia Matos diz parabéns ao irmão Mohamed Khalid e deixa um abraço para a irmã Adi. Um abraço para você. Um abraço, né? Lu. Da irmã da irmã Lucélia. Aqui tem uns nomes aqui, na minha mente vem alguns nomes, eu acho que eu não sei, já ouvi, né? Mas todo mundo, todas as irmãs, os irmãos, quiserem ter esse bate-papo, conversar, né? Estão convidados. Aproveita a promoção. Tô de Bob, né? Tô de férias, então vou aproveitar para ter um tempo para conversar, deixar que os irmãos e as irmãs estão sempre... A gente está sempre naqueles grupos, a gente está sempre, às vezes, comentando, né, no post um do outro, quando, por exemplo, ontem eu tomei um bloco do Facebook, né? 30 dias. Então, a gente está sempre ali conversando, né? A gente não pode falar nada, né? A gente não pode falar nada. Se você falar certas palavras aqui nessa live, a live é capaz até de cancelar. Mas a gente se conhece, de alguma forma, a gente se conhece nessas plataformas, mas não tem assim, um canal que a gente possa se expressar. Ninguém, por exemplo, assim, no nosso meio islâmico, me chamou para falar assim, irmão, tu quer contar sobre sua história, quer falar sobre sua vida? Quem me chamou foi um outro canal. E aí eu falei, cara, eu vou fazer live também. Vou fazer. Tipo, tem uma semana, né? Então, um outro canal me chamou que não tem nada a ver com o Islã, um cara que fala sobre masculinidade, não sei o que, ele queria saber, vou entrevistar um muçulmano. Foi, tipo assim, o canal dele é gigantesco, né? Então, deu milhares e milhares de pessoas ali, bem legal. Então, a gente não tem esse espaço. Eu quero abrir esse espaço. Claro que não tem nada profissional. Eu comprei um ring light hoje, né? Antes estava tudo no escuro, justamente para que a gente possa dizer. E sempre, você também acha, sei lá, irmão, eu quero falar sobre outra coisa e tal, a gente combina, tá, de fazer essas entrevistas. A irmã Rita está dizendo que existe uma forte campanha midiática, né, para estereotipar os muçulmanos, principalmente as mulheres. Por isso, se tem essa visão errônea de que somos submissas, iletradas, radicais, terroristas, né? Isso, bom, agora já cai a live, só de falar essa palavra. As pessoas têm uma ideia. Na Arábia Saudita, é raríssimo você ver uma mulher com 25 anos de idade que não tem um curso superior. É raríssimo, tá? Você vê as mulheres sempre trabalhando. Olha só, na Arábia Saudita, eu vejo mais mulheres no mercado de trabalho do que no Brasil. Acredita, né? Em todo canto tem mulher trabalhando. Em todo canto tem a mulher trabalhando. Eu estava até comentando esses dias, até como mergulhadora, que é uma profissão, é raríssimo você ver uma mulher que faz mergulho. Não estou falando mergulho para passear, ver peixinho, não. Mergulho para ir lá embaixo com ferramenta, aquele trabalho mais militar, né? E lá você tem, não uma, não duas, dezenas, né? Estão lá prontos para trabalhar e estão trabalhando. E as empresas estão contratando. As pessoas acham, Arábia Saudita, não. As mulheres na Arábia Saudita trabalham, estão mais em evidência, porque são as gerentes de RH, elas não estão trabalhando, tem também, mas não estão trabalhando como garçonete, não. Estão, assim, em funções, tipo,
entendeu? Power, mano. Lá, escreveu, não leu, a mulher te manda embora. Eu mesmo tomei lá um... Ia ser tão bom se fosse aqui também, né? Com tanta irmã querendo trabalhar e não consegue emprego, né? Por conta do hijab. Nossa, conheço várias irmãs que querem trabalhar, mas é complicado. Complicado. Bom, aqui o irmão Vinícius Gonçalves está dizendo, né? Na minha faculdade tento mostrar a verdade sobre o Islã para o pessoal. Eu não sei de onde que é o irmão, de qual cidade, mas eu não sei, talvez alguém de alguma mesquita, né? Se você talvez convidar um share, alguma coisa, porque sempre tem essas palestras, antropologia, sociologia, filosofia, talvez se você convidar um irmão, assim, sabe, 20 anos de estudo, talvez ele vá lá falar sobre o Islã, tá bom? É esse o conselho que eu dou para quem está no meio acadêmico, né, e não consegue ainda falar de uma maneira mais didática, né, convidar aí um share, alguma coisa, share, eu estou combinando com o pessoal lá, o senhor iria lá falar, lá, 40 minutinhos, explicar como é que é o Islã, porque as pessoas vão, né, o share, ele tem uma maneira de falar que impõe, assim, aquela certa, né, aquele certo respeito, né, aqui, a Joyce está dizendo a ignorância anda junto com a intolerância, infelizmente, né? Aí eles estão conversando aqui, viu? Já estão, o pessoal já está, eu gosto disso, as pessoas já estão conversando entre si, né? O Vinícius está dizendo, hoje a Rita está dizendo, né? Vinícius, hoje dou palestra na universidade, em outras instituições de ensino sobre beleza, essência do Islã, né? A Luísa está dizendo, boa noite, salam, aleikum salam para você, a iniciativa, está parabenizando a iniciativa da irmã, né? Aqui chegou alguém, salam aleikum, mashallah, seu irmão, sinta-se em casa, bem-vindo, tá? Faça a pergunta que você quiser fazer. O Matheus, eu vou só dar uma passada adiantar esses comentários aqui, tá bom, irmão? Matheus Roberto dizendo salam aleikum, aleikum salam. Aqui a irmã Isabel está dizendo que comprou um carro por conta disso, né? Por causa dessa... Inshallah. Muito bom. É isso aí. Ó, necessário. Se eu tivesse a graninha, eu ia comprar um blindado. Ai. Tá bom. E aqui a irmã, né? Ela é muito ativa na internet, na sua faculdade, a Rita, né? E ela fala sobre o ensino, o acolhimento, né? A ideia que no âmbito da instituição de ensino é um lugar de acolhimento da diversidade. Como você percebe, sendo estudante muçulmano em uma universidade onde é a única muçulmana. Entendeu? Eu li mal pra caramba, mas ela quis dizer o seguinte, que a universidade de ensino é um lugar e tal, onde se aceita a diversidade, as pessoas são curiosas. Como você, né? Como você se percebe sendo uma estudante muçulmana em uma universidade onde você é a única, ou talvez uma das únicas muçulmanas? Eu também tenho, às vezes, que eu tenho as minhas palestras que eu tenho que participar e tenho trabalhos para apresentar também na universidade, né? E eu percebo que nessas feiras, assim, quando eu estou tentando me sociabilizar ou com outras pessoas, é muito difícil, né? As pessoas me evitam pelo uso do hijab, né? E pelo próprio preconceito. Na minha turma, demorou praticamente, olha, vou dizer assim, uns 2 anos para os meus colegas, os outros, né, fora do meu grupo, digamos assim, conversarem comigo, fazerem amizade, mas mesmo assim ainda é um pouco difícil hoje, né? E também dentro da própria universidade você percebe que as pessoas não te aceitam, né? Tu vai pedir, que nem eu, às vezes eu preciso fazer alguma informação, da onde está ocorrendo alguma aula, uma palestra, por exemplo, a pessoa já te olha assim, né? Com aquela cara. Tipo assim, tu é um extraterrestre, sei lá, tu não é um ser humano, né? É bem complicado. E parece que tu veio do além, tu caiu de cima tu caiu da espaçonave, né? Então é bem complicado, tem que ter paciência, e é só com paciência e também
ter paciência, mas se impor ao mesmo tempo, né? Nem eu disse isso é muito importante, essa relação ciência. Oi. Eu estava dizendo que é muito importante ter essa relação entre a paciência e você se impor, né? Porque uma coisa é você ser paciente, uma coisa é você ser respeitoso, e outra coisa é você permitir que as pessoas façam tudo, você mesmo se colocar como um cidadão de segunda classe, uma cidadã de segunda classe, para mostrar respeito, né? A gente vê muito isso essa época do ano, a gente vê muito a pessoa confundir a submissão ao ser humano, a uma cultura, né? Ser confundida com respeito à cultura. Mas, como eu estava dizendo, agora, meu grupo, né, que eu tenho uns trabalhos e tudo, a gente tem uma amizade, hoje eles me entendem, né, eu mostrei um pouco do Islã para eles, né, eles compreenderam que eu não sou estrangeira, que eu não falo árabe, né, que eu sou brasileira e que eu sou muçulmana. Mas aí isso tem que ser tudo com calma, com paciência, né? É isso. E com muita fé em Allah. Impondo limites, né? Aqui a irmã Joyce está dizendo que uma vez foi ao banco e ouviu uma mulher falar para o segurança ficar de olho nela, porque ela poderia ter uma bomba escondida. Então, olha, isso já aconteceu comigo algumas vezes, e vou dizer para você, se estressar nessa hora não resolve muito. O que eu costumo dizer, quando a pessoa diz assim, você não tem nenhuma bomba aí, então, eu passei um tempo dirigindo Uber, né? E eu ouvi essa assim, e eu sempre digo o seguinte, que eu esqueci o detonador em casa, então pode ficar tranquilo que não vai dar nada. É o único jeito, cara, você tirar para o humor a ignorância da pessoa. E ao longo daquele tempo, se a pessoa ficar mais alguns minutos próximo a você, ela vai perceber a estupidez dela. E, no fundo, alguma coisa vai mudar nela ali. E aí, se você reagir de uma forma muito enfática, né? Aí fica aquela coisa assim, tipo, cara, além de estranho, ainda é abusado. Então, eu tiro sempre dessa forma, tem dado certo. Falar, não, relaxa, porque o detonador de casa, tipo, não, eu tô com um detonador aqui, mas está sem pilha. Então, as pessoas ficam na verdade, as pessoas ficam envergonhadas, a maioria fica sem jeito, né? Sim, ontem eu estava no shopping, estava em Novo Hamburgo, ontem passeando. E aí, na verdade, fui comprar algumas coisas e tal. E aí, estava tua colega com a mochilinha, né? E eu falei assim, e ela estava com niqab, né? Como sempre. Aí, tem Então, está começando a cair aqui a internet. Tem um fone, né? Um fone de ouvido meu, fone do celular, e eu falei para ela assim, imagina se você começa a puxar o fonezinho da sua mochilinha assim, e carrega ele na mão, andando. Entendeu? Então, o que você vai fazer? Infelizmente, tipo assim, eu fui muito crítico dos irmãos que tratam essas questões com um pouco com mais paciência do que eu costumava ter, mas, de fato, eu estava batendo sabe como se diz murro em ponta de faca, né? Não adiantava nada. E eu percebi que, na verdade, a minha grande decepção era com o meu povo. Eu falo, não acredito que o brasileiro é o povo maldoso. Quando eu percebi que realmente existe muita maldade, existe muita crueldade, existe muita ignorância, né? Que eu nunca digo, a ignorância nunca é uma desculpa suficiente. Eu fui muito maldoso quando eu aceitei, meu povo é preconceituoso, meu povo é cruel, meu povo diz que nós não gostamos dos cachorrinhos, né? Mas é o Brasil que é cheio de cachorro na rua sofrendo. Então, quando eu percebi que, não, meu povo realmente hipócrita e tal, no geral, né? A gente tem aí bons exemplos. Aí
eu parei de me sentir mal. Toda vez que a pessoa faz algo para mim assim, eu não me sinto tão mal. Eu compreendo, entendeu? É tipo assim, a cobra, né? A cobra, ela vai te picar, a natureza dela é te picar. Tem até um dito sobre isso, né? O pessoal fica botando uns posts assim, que a natureza da cobra é picar mesmo. Então, deixa ela, né? Aqui tem a irmã Rita dizendo que tentou fazer um registro, né? Por ter sofrido crime de ódio, o delegado se recusou. Aí, quando as autoridades não amparam a vítima, recorrer a quem? A lógica seria, dentro da própria regra, né, brasileira, é procurar a ouvidoria, a fiscalização. Mas eu não sei se isso dá alguma coisa, não. Principalmente se tratando do Brasil, né, em que a pessoa alega qualquer coisa de ti, né, e faz uma maldade contigo, é bem complicado essas brigas, tá bom? Aqui, a Tachibana, ela parece estar te respondendo aí, ó. Isso aconteceu quando eu era judia, agora estou conhecendo o Islã, eles nem vêm mais na minha casa. Então, aquela que ela estava falando, da mãe dela, era quando ela era judia. Agora que ela está conhecendo o Islã, eles nem aparecem. Né? Infelizmente, mas que Allah subhanahu wa ta'ala, ele muda as pessoas. A gente tem que lembrar da história, né? Dos maiores sahaba, né, radiallahu anhu, os companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, muitos deles eram grandes inimigos, né, e depois se tornaram seus grandes aliados. Aqui a Rita diz preconceito no Brasil não é velado, né, é complicado. Tá? Segundo a Constituição, somos iguais, mas essa afirmação, na prática, não adianta. Iguais, mas há outros que são mais iguais que outros, né? Uns mais iguais que outros. Está dizendo, ó, como ela faz com relação aos documentos que necessitam de foto, RG, CNH, etc. Responda, por gentileza. Oi, Diego. Eu tiro a foto de hijab, né? E aí, quando eu preciso apresentar, eu mostro só para a pessoa que solicitou, né? Que geralmente, quando já vem que você é muçulmana, geralmente vem uma mulher. Então, você apresenta o documento para ela e é isso. Não tem muita dificuldade, né? Mas, não. Muitas pessoas sentiram dificuldade. Não, muitas pessoas sentiram dificuldade, as mulheres, em tirar foto do documento hijab. Em São Paulo foi uma grande briga, né? No estado do Rio não tem isso. No estado do Rio teve lá uma treta lá com uma mulher acho que de candomblé, né? Que ela estava com uma espécie de véu, né? Uma cobertura, e deu um problema lá, então a juíza expediu uma ordem, e o pessoal não. Eu mesmo, quando eu fui renovar minha carteira de motorista no Rio de Janeiro, né, eu tirei aqui na cabeça e perguntou, isso daí é de religião? Eu falei, Aí ficou, cara, aquele carão assim, barba, e taquia, né? Entrega assim para o polícia, ele já pode. Mas um monte de gente tirou com o véu, ninguém perguntou absolutamente nada. Mas em alguns estados eles dificultam, né? Eu acho que a pergunta no gelo... Eu só tive problema, foi quando eu fiz um pouco assim, que deu um atrito quando eu fui fazer minha carteira de trabalho. Que quando eu estava lá, a mulher olhou assim para mim e perguntou, mas você vai fazer sua foto da carteira de trabalho com isso na cabeça? Aí eu olhei para a cara dela e disse, sim, eu vou fazer a minha foto da minha carteira de trabalho com isso aí na minha cabeça, porque isso aí representa a minha religião e existe lei para isso. Aí rapidinho ela pegou, virou as costas e fez. Sim. Ainda existem pessoas que você sente a maldade, né? Ela sabe que tem que fazer, ela sabe que a foto é o rosto, é isso aqui. Não precisa de orelha, é uma mentira. Antigamente diziam que precisava da orelha, né? O rosto, é isso aqui, ó. É uma regra internacional. E cabelo, todo mundo muda, corta o cabelo, tinge fica careca. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Então, para você ver que sempre foi uma implicância mesmo. Né? E aí, quem quiser tirar 100, aí é o problema de cada um. A Rita está dizendo, né, o próprio nefasto do Pocket Naro,
declarou que essa história de país laico não existe e que o Brasil é cristão, né? Lembrando que as palavras de um líder ecoam, né? E parece que não, mas as pessoas, o ser humano, ele segue líderes, né? Então, isso também, esses discursos assim, atrapalham, né, a convivência das pessoas, não só muçulmanos, não, mas o pessoal da Umbanda, do Candomblé, sempre sofreu, né? Agora, parece que os muçulmanos são a bola da vez, né? Eu não sei se a gente está dividindo esse lugar aí. Bom, vamos aqui, aí tem a irmã, está dizendo do Deus acima de tudo, né? Não tem história de país laico, ela botou aquela declaração, né? Abre aspas, Deus acima de tudo, não tem essa historinha de Estado laico, não. O Estado é cristão e a minoria que for contra, que se mude. As minorias têm que se curvar para as maiorias. Bolsonaro 2017. E aí essa mesma galera que concorda com isso, ele diz assim, quando os muçulmanos forem a maioria, eles vão impor a regra islâmica e tal no país. Adivinhou? Como é que é? Acertou, miserável. Né? Porque não está falando que a maioria é que manda, né? Então, eu acho que eles estão com medo disso, com medo da maioria se tornar muçulmano, né? Aqui o irmão Leite está explicando que ele se reverteu em junho desse ano, por isso ainda não pensou em sair do emprego. Mas assim que passar toda essa onda de Covid, inshallah, conseguirei. Claro, tudo dentro desse ano, né? E também, irmão, ninguém está fazendo pressão. Aqui é um exemplo da irmã, que ela, depois ela falou, né, que no começo ela tirava, depois ela colocava quando saía do trabalho. E algumas pessoas dizem assim, se eu não puder usar no trabalho, eu não vou usar nunca, né? Não, ela falou, eu uso, só que no trabalho eu tiro, depois eu coloco de volta. E depois ela se sentiu mais confiante para dizer, não, eu só vou trabalhar se for com véu. Mas essa é a vida dela. Não tem que ser necessariamente a vida, a atitude de outras pessoas, porque é aquela história, cada um sabe onde aperta o seu calo, mas é uma inspiração, né? É uma inspiração. Aqui o presidente é uma piada, a gente tá por dentro, eu tô achando, né? Aqui o Alexandre, né, ele veio lá desse canal, o canal Macho Tóxico, adoro esse título, Macho Tóxico, foi o Guido, né, o Guido Flores, que me convidou para conversar, para responder algumas perguntas. Eu achei que ia ser uma zoação total, né, mas o pessoal foi muito respeitoso, sabe, uma galera adulta, né, que me respeitaram muito, 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 e eu gostei muito de participar lá do canal. Aí eu falei, eu vou fazer também. Para tu ver, né? Tinha que acontecer alguma coisa. Aqui a Tairine está dizendo, assalamu alaikum, sou muçulmana há 4 anos, uso niqab também, nunca tive grandes problemas com preconceito, alhamdulillah. Sei que muitas irmãs sofrem com isso e é muito triste. Aqui tem a Diana Steinmetz. É meu parente aqui? É minha irmã. Tua irmã. Eu falei, opa, já ouvi esse nome. Tá, você tá aqui. Tá aí Agora o pessoal vai ficar olhando, vou olhar para a foto da irmã dela, ela deve ser parecida com a irmã, fica aquela curiosidade, né? Bom, aqui a irmã dela está dizendo, né, a maioria das pessoas associam o Islã ao terrorismo, envolvem política, falam asneiras, eu sou leiga ainda dos assuntos da religião, e a está nos ensinando sobre a religião. Muito bem. A sua irmã é um... Agora eu vou puxar o saco aqui. A sua irmã é um exemplo, tá? Ela vem lutando há muito tempo, um monte de coisa acontecendo, desde da época que eu morava lá no Chile, né? E a gente vai acompanhando, não de muito perto, mas a gente sempre, de vez em quando, né, faz um contato, e aí, como é que tá? Tudo bem? Tudo bem. E ela é um exemplo, ela procura, né, busca conhecimento, ela procura, sofre, né, e a melhor coisa que uma pessoa, né, claro, fora o laço da forças,
é a família, né? Quando você tem seu pai, sua mãe, você tem seus irmãos, seus amigos mais próximos, que dizem assim, não, nós estamos contigo, né? Isso, o apoio da família é muito importante, né? Porque a gente sabe tudo, né? Principalmente a minha mãe, ela também acompanhou e acompanha, né, hoje, que depois de me converter, toda a minha trajetória, né, dentro da religião, as coisas que ela já presenciou também junto comigo, e que outras irmãs também, né, que ela agora mantém contato, que ela tem mais amiga muçulmana do que eu agora. Que também passam, né, por esse tipo de história. Às vezes ela vem e me conta, né, o que as outras irmãs comentam no grupo também, nos grupos que ela participa, né, com as outras irmãs muçulmanas. E isso me deixa muito feliz, né, esse apoio que a minha família me dá, porque isso também fortalece a minha fé, né. A irmã Maria, a minha, está dizendo que em São Paulo, mostrar um documento que a pessoa muçulmana, exemplo, uma declaração uma declaração da mesquita, né? Ou seja, está dizendo que em São Paulo, né, por mais que essa lei, gente, a lei de identificação, ela é uma lei federal, mas a gente sabe que alguns estados, eu trabalho com hidrografia, mas trabalhei muito com topografia, registro de imóveis, sabe, decidir a divisa, onde é a divisa da fazenda, isso trabalha muito com cartório. Eu lembro que a gente trabalhava com uma lei 10.927, que falava que quando você descreve um terreno, tem que ser em coordenadas, né? E aí a gente foi fazer isso no cartório em São Paulo, e o cara lá do cartório falou, interessa a lei federal, aqui é São Paulo, aqui é a nossa lei, pronto. E aí a gente teve que fazer como na lei antiga, né? Ou seja, às vezes isso acontece. Não é o correto, mas como uma pessoa não vai mudar tudo, né, de uma vez, então, para fazer esses documentos em São Paulo, precisa dessa declaração da mesquita e tal, o que é contra a lei, porque a maneira de você tirar foto, né, ela vem do ICAO, né, que é International alguma coisa de identificação, que é mundial, o mundo inteiro. Você pega só o rosto, o resto não interessa, né? Mas o Estado de São Paulo entende que pode fazer diferente da lei federal, fazer o que? Estando em São Paulo, vai ter que cumprir ou ficar sem documento, até brigar. Então a pessoa chega, não, pega uma declaração da mesquita e faço, e depois sai de lá com um documento assim com véu, né, dizendo aí, olha, tá? Bom, aqui a irmã Rita está dizendo, né, que a Constituição Federal é clara, basta declarar a fé verbalmente, não existe necessidade de comprovação de que é muçulmano, tá? Então, a gente, pouco a pouco, a gente vai ganhando esse espaço. Há 10 anos, as mulheres não conseguiam realmente tirar o documento com véu, era raríssimo, né? Então, era muita luta, tinha que botar advogado, e a gente já está começando a mudar as coisas. E, bom, a gente já está com mais de 1h30 de coisa, dona Asha tem que... deve ter mais o que fazer. Queria que você deixasse aqui um recado para as irmãs, né? Falar, em geral, com as pessoas, sim, e também deixar um incentivo, né, para as irmãs. Bom, eu queria dizer para todos os irmãos e para todas as irmãs não desistirem da sua fé, né, porque Allah Subhanahu wa Ta'ala nos testa a partir do nosso dia a dia. Tudo isso que acontece tem um propósito na nossa vida. E nós, como muçulmanos, a gente tem a missão de passar essa mensagem tão linda, tão bonita, que o nosso amado profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos ensinou e nos deixou, né? Que é isso que a gente tem que passar para as pessoas, né? A bondade, a suna do profeta, o dia a dia, o que ele ensinava de bom, né? As boas ações
É isso que a gente tem que fazer, né? Mas também nós não devemos deixar de lutar pelo nosso espaço e pelo nosso direito, né? Que nós somos cidadãos, seres como qualquer outros, porém nós temos a nossa fé, né? Nós temos, como a irmã Rita, né? Lutou pelo espaço dela. Parabéns, irmã, né? Pelo teu esforço. O outro irmão também, né? Que teve problema ali no trabalho. Não desistam da sua fé, porque a Subhanahu wa Ta'ala nos recompensa muito, né? Nos recompensa muito por essa dáua que nós praticamos, né? Essa divulgação que nós fazemos. Eu espero que a Subhanahu wa Ta'ala abençoe a todos e que as pessoas que não são muçulmanas procurem saber mais sobre o Islã, né? O nosso irmão aqui, Mohammed, ele está sempre trazendo todas as informações, né? Até porque ele já tem mais experiência, ele viveu na Arábia Saudita, ele viajou para vários países, né? E traz essas experiências que ele teve, né, para todos nós. Então, é muito importante a gente conhecer, né, a religião das outras pessoas, as religiões diferentes, outros países, né, obter o conhecimento, né, porque como o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam falava, né, que quem procura o conhecimento, né, alcança o Jannah, né. Então, é esse o recado que eu deixo a todos, busquem o conhecimento. Isso aí. Agora, só mais um pedido. Entre nós aqui, há pessoas que não são muçulmanas e também creio que as pessoas muçulmanas vão querer compartilhar essa live. Depois ela vai ficar disponível para as pessoas poderem assistir inteira desde o início, que não pegou desde o início, vão poder compartilhar. Que recado você daria, né, para as pessoas que não são muçulmanas, mas que possam vir a conhecer um muçulmano, ou que tem um parente que está estudando o Islã, e sente assim, um receio, não sabe o que está acontecendo? O que você diria para essas pessoas que têm ou possam vir a ter contato com muçulmanos, ou com uma irmã muçulmana, principalmente uma mulher? Procurem conhecer a religião antes de julgar, procurem conviver com essa pessoa, porque isso é através dos atos dela que a gente conhece, né, a religião, conhece o dia a dia, conhecer o dia a dia, né, ir a uma mesquita, né, visitar uma mesquita, né, a pessoa não precisa se converter, né, para a nossa religião, apenas conhecer, né, para não fazer julgamentos errôneos, né, que são equivocados, que nós vemos muito na internet, que algumas pessoas mal intencionadas postam sobre a nossa religião, que não é verdade, né? Coisas absurdas, né? Que postam, falando que todo muçulmano é terrorista, falando coisas que não são verdade sobre o nosso amado profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Esse preconceito, né? Conhecer, conviver com o muçulmano, né? Tentar ir a uma mesquita, entender o Alcorão, né? Que de fato está escrito lá, porque o Alcorão ele precisa de muito estudo, né? Não é algo que você vai ler uma área, um versículo do Alcorão, você vai entender tudo, você tem que estudar muito para entender o Alcorão. Mas o básico é isso, ter convivência com o muçulmano, né? Conhecer outros muçulmanos, saber como é que é o dia a dia deles. Tá, ok. Bom, você quer falar alguma coisa? Além disso, você quer deixar algum recado? Quer fazer algum pedido? Quero sim, eu queria agradecer para ti, Khalid, pela oportunidade que tu me deste de estar aqui hoje falando, né, sobre a minha vida, sobre os obstáculos que eu enfrentei, né, nessa minha caminhada como muçulmana,
falar sobre o meu dia a dia, a minha devoção a Allah, né? Tá falando sobre a nossa religião, que é algo muito importante. Agradecer também todo o apoio que a minha família me dá, né, dentro da religião, que eles sempre me apoiaram. E agradecer a Allah subhanahu wa ta'ala, né, por estar viva, por estar aqui hoje e por estar podendo falar sobre o Islã. Então, tá bom. Eu também agradeço a você por ter aceito, né, participar. Por mais que a gente ainda esteja crescendo, mas Allah subhanahu wa ta'ala sabe que as pessoas que vêm aqui, elas vêm com um desejo genuíno de aprender, de conhecer. E eu convido todas as pessoas que queiram, os muçulmanos, né, que queiram conversar, que queiram falar, que queiram, às vezes, dialogar, desabafar, contar uma experiência, né, e convidar a todos os muçulmanos revertidos do Brasil. A gente precisa se conhecer, a gente precisa saber que a gente não está só. Né? É bom a gente ter um irmão de fé. Às vezes a gente está um pensamento, né? Tá aquela, como se diz, bate aquela tristeza, aquela coisa. A gente precisa estar com alguém perto de nós, com alguém igual a nós, com alguém que tem o mesmo linguajar, que tem o mesmo objetivo, né? E nós geralmente somos os únicos, né, de cada família. E eu proponho, né, os irmãos que se conheçam, que se comuniquem, né? E que a gente comece aí no Brasil uma revolução, não existe negócio de revolução, mas que a gente consiga ter um círculo de amizade entre nós brasileiros, que a gente possa falar de arroz e feijão, não de espinha, que a gente possa, sabe, falar sobre nossa vida, nossa dificuldade. É diferente, é muito diferente quando você está num meio lotado de muçulmanos, né, e quando você está num lugar onde você é o único muçulmano. Então, onde que a gente vai, o que a gente vai fazer? A gente vai chorar? Não, a gente vai procurar um ao outro, tá bom? E quem quiser, fica à vontade, é só falar, olha, irmão, eu queria também falar alguma coisa, eu convido e a gente faz uma live como essa, uma conversa, né, um bate-papo, e responde as perguntas das pessoas, tá bom? Fica na paz, agradeço que Allah subhanahu wa ta'ala te recompense, né, pelo seu exemplo, pela sua luta, e que isso sirva de inspiração para muitas pessoas, né? Muitas pessoas que sejam devotas, fiéis a Allah subhanahu wa ta'ala, e que busquem sempre o conhecimento, né? O muçulmano não precisa, lembrando, né, a história dos muçulmanos, tem aí os grandes sábios, os grandes cientistas, os grandes médicos, matemáticos, eram todos muçulmanos. Nós somos pessoas que buscam o conhecimento tanto religioso, né, quanto o conhecimento científico acadêmico. Fica na paz. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.